Antes de continuar, tenho que o avisar. Estas sessões foram gravadas com o Word a correr num PC com o Windows XP. Se está a utilizar o Windows Vista, não vai detectar diferenças em relação às funcionalidades do programa. Apenas algumas, muito poucas, relacionadas com alguns aspectos gráficos. Aproveito também para lhe dizer que estas sessões foram gravadas com o Word a correr numa janela com 1024 por 768 pixels e com o máximo de cores. O tema gráfico do XP que estamos a utilizar é o Windows clássico. O Word, no seu computador, poderá ter um aspecto ligeiramente diferente. Depende da resolução do ecrã que está a utilizar. Mas não se preocupe, está tudo lá. E pronto, depois desta conversa toda, aqui está o Word. A interface é composta pelos seguintes elementos. No topo, tem a barra de título, onde pode ver o nome do documento em que está a trabalhar. Se ainda não tiver guardado o documento, ou seja, se ainda não o gravou no disco com o nome, o Word atribui-lhe automaticamente o nome documento seguido de um número. À esquerda, vi a primeira novidade. A barra de ferramentas de acesso rápido. Como o nome sugere, é o local onde vai colocar as ferramentas do Word a que acede mais frequentemente. É totalmente personalizável e pode ter a certeza de que lhe vai poupar muito trabalho. Nesta fase estão instaladas apenas 3 funcionalidades: guardar, anular e repetir. Em nome da eficiência, havemos de lá voltar numa das próximas sessões. Logo ao lado, outra novidade: o botão Office. Este botão contém comandos como novo para criar documentos, abrir para abrir documentos, guardar para guardar documentos no disco, imprimir, etc. Alguns comandos mostram setas que indicam que ainda pode vir a aceder a outros comandos. É, por exemplo, o caso de imprimir, que dá acesso às várias opções para imprimir um documento. Esta caixa também mostra os documentos em que trabalhou recentemente para os poder abrir mais rapidamente. Os nomes dos documentos recentes vão substituindo os dos mais antigos, mas, se quiser que o Word mantenha na lista um documento, faça clique sobre o pionês ao lado do nome. Clique novamente sobre ele para desativar esta funcionalidade. O botão Office permite-lhe ainda aceder às opções do Word que irá utilizar para personalizar o programa. Estas opções são muito importantes e vamos voltar a falar delas. O último botão permite-lhe encerrar o programa. E agora, toquem trombetas se faz favor. Eis a grande novidade do Office 2007. O friso. O friso é uma régua que ocupa a parte de cima da interface e que põe à sua disposição as funcionalidades do Word. O friso é sensível ao contexto em que está a trabalhar. O que é que isto significa? Significa que se vai adaptando e mostrando as funcionalidades relacionadas com a tarefa que está a executar. Por exemplo, se está a trabalhar com uma imagem, surgem no friso as funcionalidades do Word para manipular imagens. A vantagem deste tipo de organização é ter sempre à sua disposição as ferramentas de que está a precisar. O friso é composto por vários separadores: base, inserir, esquema de página e outros, organizados por tipos de tarefas. Por exemplo, o separador base contém todas as ferramentas relacionadas com as operações básicas de introdução e formatação de texto e de outros objetos. Os separadores estão organizados em grupos. No separador base existem os seguintes grupos: área de transferência, tipo de letra, parágrafo, estilo e editar. Os grupos contêm as ferramentas relacionadas com um determinado conjunto de tarefas. Veja o grupo parágrafo, que reúne as ferramentas necessárias para formatar parágrafo. Exemplo: alinhar o texto à esquerda. Quando coloca o rato sobre um ícone, surge o nome da ferramenta e uma descrição resumida da funcionalidade. E vê também o atalho de teclado,
que é a conjugação de teclas que pode utilizar para executar aquele comando. Algumas ferramentas são representadas por botões sem quaisquer opções, como esta. Outras acedem a mais opções e a caixas de diálogo. Há grupos que têm ainda lançadores de caixas de diálogo, que são estes pequenos botões com setas e que servem para pôr à sua disposição caixas onde pode fazer opções mais pormenorizadas. A outra grande novidade do Word é a mini barra de ferramentas que se baseia numa ideia genial. Por mesmo ao pé do local onde está a trabalhar no documento, o conjunto de ferramentas que vai utilizar quando estiver a formatar ou a introduzir texto. Vou-lhe mostrar como funciona esta barra. Escrevo este texto: Microsoft Office Word 2007. Agora seleciono-a com o rato. Assim que liberto o botão, surge a representação transparente da mini barra de ferramentas. Nesta altura, a barra ainda não está ativa. Para a ativar, só tem que deslocar o ponteiro do rato para cima dela e aí tem à sua disposição um conjunto de ferramentas sem ter que estar a percorrer quilómetros com o rato. Vai ver que esta barrinha dá um jeitão. Se quiser invocar a barra sem ter que selecionar texto, basta-lhe fazer um clique com o botão direito do rato e já está. E já que estamos numa de novidades, aí vai outra: os atalhos de teclado. Provavelmente está familiarizado com os atalhos de teclado utilizados na maioria dos programas. São ótimos e poupam-nos muito trabalho, mas têm um grande inconveniente: têm que ser decorados. Com o Word e as aplicações do Office, já não precisa ter memória de elefante para ser mais produtivo. Veja como. Pressiona a tecla Alt. Surgem no ecrã pequenos quadrados que mostram os atalhos de teclado que pode executar em cada um dos contextos em que está a trabalhar. Se voltar a carregar em Alt, desaparecem. Recomendo-lhe que experimente. Se trabalhar muito com o Word, aposto que passa a ir para casa um bocadinho mais cedo. Agrada-lhe a ideia?